Olá, tudo bem? Então vamos para estudar a lição da Escola Sabatina, não é isso? Aqui estamos perante a lição número 8. Cristo, nosso sacerdote, não é? Que ministra com base em seu próprio sangue. Vamos fazer a nossa oração antes do estudo, certo? Querido Pai que estás nos céus, fica conosco nesses momentos em que estamos refletindo sobre a Tua vontade, sobre o ministério, o sacerdócio nos santos e no santíssimo lugar no céu. Que nós possamos aprender, mas não só aprender, possamos ser transformados também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu vou ler aqui para a nossa meditação o verso que se encontra em Hebreus 8, versículo 1 e 2. Vou ler aqui. Está na Bíblia. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. Aqui na terra dos descendentes de Levi, no caso especificamente de Arão, houve muitos sumos sacerdotes e épocas depois de Arão havia umas dezenas, centenas de sumos sacerdotes ao mesmo tempo, né? Então era raro um sacerdote entrar no lugar santíssimo. Isso podia acontecer uma vez na vida, né? E nem todos conseguiam, porque era uma vez ao ano que o sumo sacerdote intercedia pelos pecados do povo. Então ele entrava ali no Santíssimo, por este motivo específico, uma vez só por ano, não é? Bom, aqui diz que o essencial, ou seja, o mais importante, é que Cristo hoje está ao lado de Deus, Pai. E ali Ele ministra a nosso favor. Ele tem direito a isso, uma vez que Ele faz a ligação entre a humanidade e a divindade. Porque Ele, ao mesmo tempo, Ele é Deus e é ser humano. Ele nasceu aqui na Terra, mas antes de nascer Ele já existia desde sempre, não é? Sempre existiu. E desde que nasceu, Ele não deixou mais de ser humano. Então Ele é Deus e é humano ao mesmo tempo. De modo que nós, seres humanos, temos lá ao lado do trono de Deus um ser humano, que também é Deus, mas é um ser humano, vencedor, que foi morto em nosso lugar. Então não é um ser humano qualquer, é o único ser humano que nasceu aqui nessa terra que não pecou, mas que foi morto injustamente e que ressuscitou ao terceiro dia, de uma morte que não deveria ter ressuscitado, porque era a morte eterna, é a morte do pecado mesmo. Porém, Ele ressuscitou e agora Ele está lá. Então vamos estudar um pouquinho sobre o nosso sumo sacerdote, não é? Lá no céu. Na parte de domingo aqui nós estamos vendo que esse sumo sacerdote Jesus Cristo, ele não teve uma origem assim como Arão, os descendentes de Arão, né? Eles têm origem. Seu pai é Arão. Então eles foram sempre descendentes de Arão e foram se multiplicando, etc. Tal. E esses sacerdotes então é que faziam a intercessão, no caso figurativa, aqui na terra, né? Jesus, como Deus, ele vem da eternidade, ele não teve origem, ele não nasceu. Agora, Jesus como homem, ele nasceu aqui na terra, né? Mas como Deus, não, ele não tem origem, ele não tem limite de antecedência. Ele não apareceu aqui no universo em uma determinada época e desde então ele passou a existir, não. Não é assim. E também ele não tem fim. Então, o Jesus Deus, ele é assim, ele não tem fim, não tem início, não tem fim. Mas o Jesus homem, sim, ele teve início. Porém lá no céu está ele Pai, ele Deus e ele homem.
intercedendo por nós. Então esse sentou-se à destra de Deus, não é? Ele é um ser humano e Deus ao mesmo tempo lá. O único ser do universo que tem essa capacidade, essa faculdade de ser ao mesmo tempo humano e Deus. É como se fossem duas pessoas, ou poderíamos explicar de forma diferente. Uma pessoa com dupla nacionalidade, no caso de Jesus, com dupla identidade, ou dupla origem. Não é? Uma não tem origem, a outra sim, nascido. Ou poderíamos dizer também, é uma dupla natureza, não é? Natureza divina e natureza humana ao mesmo tempo. O único ser, repito, do universo que tem essa dupla natureza. Né? Qualquer coisa, grosseiramente, assim, comparável à dupla nacionalidade, né? Alguém que tem um documento da nacionalidade brasileira e na nacionalidade grega, por exemplo. Né? Então, no caso de Jesus, tem a natureza divina e a natureza humana. Então, ele, por ser assim, está lá no céu intercedendo por nós, um Jesus divino e humano ao mesmo tempo. Por isso que se pode dizer claramente e firmemente que quem está intercedendo por nós é um ser humano e um ser divino. Por isso ele liga os humanos aos divinos. E ele é comparável aqui ao sacerdote, ao sumo sacerdote, lá de Salém, que era rei de Salém, de uma cidade chamada Salém. Salém significa paz, então ele era chamado sacerdote de paz, Salém, né? Salém significa paz. E Melquisedeque era o rei de Salém e também era ao mesmo tempo sacerdote. Isso que Jesus é, ele é rei e ao mesmo tempo ele é sacerdote. E tal como Melquisedeque, que não menciona a origem dele, a família dele, de quem que ele era descendente, os pais, nem nada, nem também menciona a sua posteridade, assim também Jesus. Ele não teve origem, vem da eternidade e vai para a eternidade. Bom, mas o que Jesus está fazendo lá? Podemos estudar isso na parte segunda e terça-feira, né? Ele é o nosso advogado e intercessor, né? Também podemos dizer assim, mediador. O Pai, Deus Pai, está lá, interessado num aspecto muito interessante e importante. A lei de Deus não pode ser infringida. Não pode também entrar no céu alguém que infringiu a lei de Deus. E não pode entrar pecado lá no céu. Não pode entrar pecador lá no céu, dizendo melhor. Bom, então o que Cristo faz? Cristo está garantindo perante o Pai que aqueles que Ele está salvando se arrependeram de tudo. E o sangue dele, como ser humano, serviu para perdoar os pecados dele, em lugar deles. Não é? Isso que é a intercessão, isso que é a mediação. O que é a mediação? A mediação ou intercessão é muito simples, extremamente simples. Abre-se um livro, onde está o fulano de tal, vamos supor assim, Sigberto Marx, não é? Eu. E abre-se o livro e verifica-se uma lista enorme de pecados. Oh caramba, mas Sigberto foi pecador mesmo, né? Então eles olham para ver se o Sigberto se arrependeu de todos os seus pecados que ele cometeu. Se foi assim, se ele se arrependeu de todos os pecados, então sabe o que acontece? Cristo intercede pelo Sigberto, diz, ó, esse se arrependeu de tudo e o meu sangue serviu para pagar pelos pecados que ele se arrependeu. Portanto, o Pai aceita, Deus Pai aceita o Sigberto para ser salvo para a vida eterna, né? E é assim que funciona a intercessão ou mediação. É algo bastante simples. O Deus Pai, Ele não faz acusação, não. Ele não tem o menor interesse que alguém se perca. Junto com Jesus, Ele tem interesse que as pessoas se salvem, que o sangue de Jesus sirva para salvar as pessoas, não é? Esse é o interesse do Deus Pai. Aliás, no céu não existe nenhum acusador. O acusador nosso está aqui na terra e nem tem mais acesso ao céu. Então, nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser que nós não nos arrependamos. Nós mesmos podemos fazer isso. Se nós nos arrependermos, nada pode nos separar do amor de Deus. E na parte de quarta-feira aqui nos trata do grande sumo sacerdote, né? Ele se compadece de nós. Vamos dizer assim, Ele tem dó de nós.
Ele não só é mediador, como nos ama. Ele não está fazendo um trabalho burocrático lá, não está cumprindo simplesmente uma obrigação. Não é nada disso. Ele se compadece, Ele nos ama. Ele usa a justiça para nos salvar, não é? Ele perdoa os arrependidos. Ele é humano como nós e é divino como o Pai. Então Ele liga o humano com o divino. E como eu já falei antes, Ele se compadece, pois também é humano. Ele sentiu como nós sentimos. Ele passou pelo que nós passamos. Ele foi tentado como nós fomos tentados. Ele viveu aqui 33 anos e meio na Terra. Sofreu tudo o que um ser humano pode sofrer. No entanto, com uma diferença de que ele não pecou nunca. E por isso ele tem esse direito de estar lá no céu intercedendo por nós. E para concluir, um único sacrifício dele foi suficiente. Porque, obviamente, aqueles milhares, talvez milhões de sacrifícios de animais que foram feitos lá no antigo Israel, nenhum daqueles animais tinha algum poder de perdoar pecados. Aquilo era tudo simbólico, ilustrativo ou didático. Então, o sangue de Jesus, que nasceu aqui na terra, nascido do Espírito Santo, nasceu aqui na terra puro, ele é o único sangue que poderia servir para nos substituir. E Jesus, então, sacrificou-se uma vez, não precisa sacrificar 2 vezes, 3 vezes, uma vez para cada pessoa. Não. Para ir para a cruz, ele carregou os pecados de toda a humanidade, é por isso que ele sofreu tanto. Ser chicoteado 40 vezes, ser pregado na cruz, etc., isso deve ter doído muito. Viram aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? É aterrorizante aquela parte ali, quando Jesus Cristo é chicoteado. E eu creio que foi mais ou menos assim, se não pior. Mas isto doeu bem menos do que todos os pecados da humanidade sobre ele. A angústia que ele sofreu foi muito superior. Então aquele sangue de animais, aquilo foi símbolo, o verdadeiro sangue derramado, desde o Getsemane, quando ele orava, vertendo sangue, até quando ele foi flagelado pelas chibatadas, e quando ele foi pregado na cruz, ali foi derramando o seu sangue no chão. Esse sangue sim, esse tem poder, porque é o sangue de um inocente, é de um ser humano inocente, um ser humano puro. Esse sangue tem poder. Então, por meio desse sangue, Cristo é o nosso mediador, nosso sumo sacerdote. E Ele pode interceder por nós. Basta então que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que a gente confesse isso, e Ele tomará a providência para que nós sejamos salvos, porque Ele vai interceder para que sejamos perdoados. E o Deus Pai vai aceitar tranquilamente esses pedidos de perdão. E então se passa uma borracha sobre os pecados, isso tudo desaparece e não existe mais como acusar aqueles que serão salvos. Que vocês sejam deles e que eu também seja, e nossas famílias também. Santíssimo e poderoso Deus, cuida de nós agora, para que nós possamos aprender quão horrível é o pecado e detestá-lo, pedir perdão e não querer mais praticá-lo. Que assim seja na vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, até um próximo estudo.